Tessalonicenses, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. Peço aos irmãos que acompanhem a leitura da palavra de Deus. Então diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Vamos orar? Pai bendito e santo, rogamos a Ti a Tua bênção, Senhor, para entendermos a Tua palavra. Santíssimo Deus, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração. Senhor, fale, Pai, a nós, que saímos daqui edificados, Pai, e prontos a andarmos na Tua presença. Ajuda-nos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, no mundo dos patriarcas, no mundo de Abraão, Isaac e Jacó, quando alguém fazia um juramento, quando alguém fazia algum juramento e entrava numa aliança, existia ali a prática de passar no meio dos animais, né? Então eles matavam animais, né? No caso ali um animal bovino, né? E aqueles que estavam cortando uma aliança ou entrando numa aliança passavam no meio desses animais cortados. E qual o sentido dessa prática? O sentido dessa prática era o seguinte: eles estavam dizendo com aquilo que se alguém, aquelas pessoas que estavam fazendo aquele pacto, quebrasse a aliança, a mesma coisa que foi feita àqueles animais deveria ser feita a ele, aquele que quebra a aliança. E isso era feito com o intuito de promover a fidelidade. Eles estavam entrando no juramento, e um juramento, para ele ser cumprido, precisa de fidelidade. Então, esse era o intuito, era promover a fidelidade com essa cerimônia pactual, né? Uma cerimônia pactual. E a fidelidade, meus irmãos, é um conceito que o mundo moderno desconhece. As pessoas hoje não levam muito a sério as palavras que elas falam, né, para as outras pessoas. Elas não levam a sério os seus juramentos. Pega, por exemplo, o casamento. No casamento, o homem e uma mulher fazem juramentos ali um ao outro. E que vão ser fiéis, vão praticar fidelidade, respectivamente ali, um ao outro, em todos os contextos, né? Em várias circunstâncias, na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, né? Então, eles juram fidelidade em diversos contextos. Mas nós sabemos que as pessoas frequentemente quebram o seu juramento ali de fidelidade, né? Elas não conseguem ser fiéis. Pecadores, meus irmãos, são infiéis. Mas Deus, o nosso Deus, é um Deus de fidelidade. O nosso Deus é um Deus fiel. Deus é fiel. As pessoas falam isso várias e várias vezes. Elas falam que Deus é fiel em vários contextos, né? Normalmente, quando alguém está passando por dificuldade, as pessoas vai e falam, né? Deus é fiel. Colocam lá, estampado atrás, na traseira lá dos seus veículos, Deus é fiel. São com vários contextos em que as pessoas falam essa frase, né? Elas repetem, e elas não têm a mínima ideia do que significa a fidelidade de Deus, né? A ideia delas da fidelidade do nosso Deus é de que Deus fará com que elas vençam na vida, de que Deus fará com que elas sejam prósperas, pessoas prósperas. De alguma maneira, Deus fará isso. Então, Deus é fiel. Então, perceba, meus irmãos, que eu comecei falando disso porque o nosso texto fala da fidelidade de Deus. No versículo 24, fiel é o que vos chama. Está falando de Deus, o Pai. Né?
Paulo agora ele chega aqui no fim da sua carta, da sua primeira carta aos Tessalonicenses. No contexto anterior, ele havia dado uma série de instruções a essa igreja aqui, como a igreja deveria viver em diversos contextos, e a gente viu que Paulo fala da vida da igreja, né, como a vida deve viver no contexto de a submissão à liderança. Ele também fala do nosso relacionamento de uns para com os outros e como nós devemos viver em diversas circunstâncias. Então, no contexto anterior da nossa carta, Paulo, ele trata sobre esse assunto, né, que foi aí do versículo 12 até o 22. Tanto é que fala aí no título, né, diversos preceitos, né, várias instruções que Paulo deu à igreja. E agora, nos versículos 23 a 24, Paulo faz uma oração, né? Ele faz aqui uma oração, e isso aqui é muito significativo, porque Paulo começou essa epístola com uma oração. Lembra lá que no capítulo 1, Paulo diz que sempre dá graças a Deus, porque ele lembra da piedade desses irmãos de Tessalônica, ele lembra da fé deles, da operosidade da fé, da abnegação do amor, né, ou do trabalho árduo do amor, como nós vimos lá no início das nossas exposições nessa epístola. E Paulo também fala da esperança, né, da certeza da esperança que essa igreja possuía, e que eles aguardavam também do céu o Senhor Jesus Cristo, né, o Filho de Deus. Então ele começa com uma oração, lembrando que essa igreja é uma igreja piedosa, uma igreja que é bem devota, né, ao nosso Deus. E agora Paulo termina aqui essa carta com uma oração e também fazendo alusão à vinda do Messias, né? Tanto é que ele fala aí que o Deus da paz vos santifique em tudo, que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, oração e vinda de Cristo, e Paulo agora termina também falando de oração, né? E também da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que Paulo fala aí? O que ele pede nessa oração? Então veja aí que Paulo começa dizendo assim, versículo 23, acompanhe comigo a leitura. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, ele se dirige a Deus aqui em sua oração com o título de Deus paz, né? A saudação com paz, o shalom, é uma saudação tipicamente judaica, né? Paulo frequentemente começa as suas epístolas dizendo assim, paz e graça, ou graça e paz, né? Seja com vocês. Então Paulo, ele frequentemente usava uma saudação com paz, mas aqui perceba que ele não está saudando, mas ele está se dirigindo ao Deus da paz, ao Deus que promove o shalom, né? Ele aqui é direto, ele se dirige àquele que estabelece a paz para que ele trabalhe na vida da igreja, né? Então, o que Paulo pede nessa oração? Ele pede a santificação da igreja. Ele usa aqui um verbo que expressa desejo. Então, quando Paulo aí diz santifique, né, que o Deus da paz vos santifique, ele está expressando o seu desejo. Ele quer que a igreja de Cristo seja santa. Ele quer que o Deus da paz santifique a igreja e torne também a igreja irrepreensível. Aqui, irrepreensível é a ideia de sem culpa. A igreja, é o desejo de Paulo, deve estar sem culpa na presença de Cristo quando ele vier. E ele fala aqui de vários aspectos do ser de alguém, né? Ele fala aqui de espírito, alma e corpo. Esse texto aqui é muito interessante, esse trecho, porque normalmente as pessoas usam esse trecho aqui para debater sobre quantas partes do ser humano é constituído. Aí tem lá as pessoas que falam, o ser humano é constituído de corpo e espírito. Outros vão dizer que o ser humano é constituído de espírito, alma e corpo.
E aí entra nesse debate. Esse é um dos textos usados para defender que o homem é dividido em 3 partes. Só que isso acaba por perder, essa discussão acaba por perder de vista o propósito principal do texto aqui. O que Paulo realmente quer dizer? Nós não devemos pensar, meus irmãos, que espírito, alma e corpo são 3 partes que constituem o ser humano. Paulo aqui não está fazendo uma estrutura, ele não está estruturando aqui as partes que constituem o nosso ser. Espírito, alma e corpo aqui é usado por Paulo para falar da totalidade da pessoa. E por que é melhor entender assim do que entender como uma descrição da constituição do ser humano? Porque existem outros textos bíblicos que vão usar outras palavras, vão ressaltar outros aspectos do ser humano. Por exemplo, quando Jesus fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, de toda a alma, de todas as forças e com toda a sua mente, né? Ele não está dividindo o ser humano em 4 partes. Amar a Deus com todo o coração, alma, mente e força, quando Jesus fala isso, ele não está dividindo o ser humano em 4 partes distintas. Ele só está falando ali de aspectos do nosso ser. Não quer dizer que nós somos constituídos de todas essas coisas. Por exemplo, também o autor aos Hebreus, ele fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, ou propósitos do coração. O autor aos Hebreus, ele está dividindo o ser humano em 6 partes? Não. Está falando de aspectos do nosso ser. Então, esse texto aqui, ele não deve ser entendido, como nós acabamos de dizer, como uma descrição da constituição do ser humano, das partes que constituem o ser humano, mas a espírito, alma e o corpo aqui são usados para falar da totalidade da pessoa, ou seja, de aspectos que há no ser humano. O desejo de Paulo, expresso aqui então em oração, é que nosso espírito, alma e corpo, todo o nosso ser, seja conservado íntegro e sem culpa na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí perceba que Paulo, no versículo 24, ele termina essa oração, esse seu desejo expresso aqui, falando da sua convicção de que esse pedido, esse desejo, será de fato realizado. Então, o desejo de Paulo, expresso em oração, é concluído com a certeza dessa realização. O meu desejo, diz aqui o apóstolo Paulo, é que o Senhor santifique completamente vocês e que vocês sejam achados sem culpa na vinda do Senhor. E ele fará isso. É isso que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então perceba aqui, meus irmãos, que a santificação não tem a ver tanto com o esforço dos tessalonicenses aqui, embora, claro, Deus se importa com o nosso esforço, Ele quer que nos esforcemos, e a vida de santidade é uma vida de luta, é uma vida de batalha, é uma vida de esforço. Mas a nossa santificação não depende, de fato, né, em última instância, do nosso esforço, mas depende da fidelidade de Deus. Depende daquele que nos santifica. Então, nossa santificação tem menos a ver com o nosso esforço e mais a ver com a fidelidade do nosso Deus. É porque Deus é fiel que Paulo pode orar e pedir pela santidade da igreja. Ele sabe que Deus fará isso. Meus irmãos, Deus chamou um povo para si.
Deus chamou um povo para o santificar, e aquilo que ele iniciou pelo seu Espírito, ele de fato vai fazer. Ele de fato fará. É isso que esse texto está dizendo. Deus, ele chamou um povo para si. Ele santifica esse povo. Paulo agora ora por esse povo. E ele termina com a convicção de que Deus fará isso. Deus, de fato, nos apresentará irrepreensíveis, sem mancha, sem mácula, sem culpa, no dia do nosso Senhor Jesus. Porque ele começou uma obra e ele não a deixará inacabada. Deus, meus irmãos, não é alguém, não é um homem que começa a construir uma casa, lança ali as bases, levanta as colunas e depois ele abandona aquilo, deixa para lá. Deus não é assim. Deus começa uma obra em nós e ele levará a cabo. E ele terminará. Ele terminará a obra que ele começou em nós. Um autor diz o seguinte: a igreja é a companhia das pessoas sustentadas não por vontade ou esforço humano, mas pela completa fidelidade de Deus. E por vezes nós nos sentimos muito desanimados, né? Quando nós olhamos para nós, quando nós olhamos pela nossa santidade. Nos sentimos desanimados, porque nós não somos santos, tão santos quanto poderíamos ser e quanto deveríamos ser. E eu não estou nem falando aqui de perfeição. Eu não estou falando aqui de perfeição. Você pode ser santo e pode não ser perfeito. Claro que, se Deus te colocou nesse caminho de santidade, essa santificação chegará a uma conclusão, uma santificação perfeita. Mas eu não estou falando aqui de perfeição. Nós não somos santos quanto nós poderíamos ser e quanto nós deveríamos ser enquanto estamos aqui aguardando a vinda do nosso Jesus Cristo. Isso nos desanima às vezes, né? Nossas lutas, nossas fraquezas, nossos tropeços, nossos pecados nos desanimam. E não somente nós ficamos desanimados quando olhamos para nós mesmos, mas também quando olhamos para a igreja. A igreja de Cristo, em vários locais, é uma igreja que vai ter falhas, é uma igreja que, por vezes, vai ter problema em alguma área. E isso, às vezes, desanima a gente, porque o nosso desejo é que a igreja seja boa em tudo, se destaque em tudo. Mas nem sempre é assim, né? Então nós ficamos desanimados quando nós olhamos também, às vezes, para a santidade da igreja. Nossos erros, às vezes, parecem maiores que nossos acertos. Mas o que esse texto está nos chamando a ver? O que Deus está falando conosco aqui? Deus nos lembra aqui que nem a nossa santificação, nem o ser preservado irrepreensivelmente na vinda do Senhor depende da nossa luta pessoal, mas depende de Deus, do Deus que nos chamou para si, que completará em nossas vidas aquilo que Ele começou a fazer. Então é nisso, meus irmãos, que nós devemos confiar, na fidelidade do nosso Deus. Toda a nossa busca por santidade, em todas as coisas, em todas as áreas da vida, precisa estar baseada, firmada no Deus que é fiel. E perceba que Paulo aqui está destacando esse aspecto da fidelidade de Deus, o fato de que Ele nos santifica e de que Ele nos santificará para que estejamos sem culpa diante do nosso Deus. E às vezes as pessoas têm a impressão de que Deus é infiel para com elas, pelo fato de que Deus simplesmente não dá aquilo que elas querem, né? Não dá aquilo que elas pedem a Ele. Então, elas tendem a ver, nós, né, tendemos a ver Deus como alguém que não está mostrando ali a sua fidelidade como Ele poderia mostrar.
E às vezes, até mesmo nós pensamos que ele tem sido infiel para conosco ou para com o povo de Deus. Porque na nossa cabeça, Deus ele precisa mostrar fidelidade, atendendo nossas orações todas as vezes que nós pedimos coisas a Ele. Isso acontece porque nós não temos os olhos abertos para ver que Deus é fiel de várias outras formas. Por exemplo, nos santificando. Deus é fiel quando Ele nos santifica. E aí nós queremos ver a fidelidade de Deus em como Ele nos dá o que queremos, mas não em como Ele está santificando cada crente, como Ele está santificando a sua igreja. Então, quando eu duvidarmos da fidelidade de Deus, nós devemos nos lembrar dessa verdade aqui. Se você é crente e Deus tem operado em você, e você já não é mais a pessoa que você foi, Deus tem operado santificação em você e Ele terminará a obra que Ele começou em você e também na sua igreja. Nós devemos olhar para esse aspecto da fidelidade do nosso Deus, como o texto nos fala aqui. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus santificará o nosso espírito, alma e corpo, nos colocará diante de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, na sua vinda, sem culpa e sem mancha. E continuando aqui, Paulo chega então à conclusão da sua carta, que começa aí no versículo de número 25. Acompanhe comigo aí a leitura. Irmãos, orai por nós, saudai todos os irmãos com o ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Paulo, meus irmãos, aqui ele acabou de orar pelos Tessalonicenses no trecho do versículo 23 e 24. Acabou de orar pelos Tessalonicenses e agora ele pede para que a igreja ore por ele, né? Tanto por ele como também pelos seus companheiros de viagem, que são Timóteo e Silas. Por isso que ele diz aqui, orai por nós. Esse nós aqui é Paulo, Timóteo e Silas, que estão acompanhando Paulo na sua viagem missionária. E esse pedido aqui de Paulo reflete algo que é óbvio, né? Mas às vezes passa despercebido da gente, que é o companheirismo, a amizade. O companheirismo cristão, a amizade cristã. E assim é hoje também, né? Às vezes, quando um irmão ora por nós, ele também pede oração. Ele fala, eu estou orando por você, ora por mim também. Isso é companheirismo, isso é companheirismo na vida cristã. E no caso de Paulo, nós devemos lembrar aqui que Paulo estava em Corinto. Talvez Paulo estivesse passando por uma situação difícil ali, no meio da comunidade de crentes em Corinto. Lembra que a igreja de Corinto era uma igreja complicada, era uma igreja difícil. Então, talvez esse pedido aqui de Paulo, orai por nós, tenha, além de ter a ver com o companheirismo e com a amizade cristã, tem a ver também com a situação que ele estava passando lá na comunidade, em meio à comunidade de crentes em Corinto, né? Talvez o meio ali, o convívio não fosse tão amigável como foi a estadia dele lá em Tessalônica com esses irmãos aqui. A gente viu nessa carta que Paulo e os Tessalonicenses tinham um grande amor, né? Um grande afeto de um para com o outro ali. A gente vê que Paulo ele gostava muito dessa igreja. Ele fala de vários elogios a essa igreja, mostrando que a igreja de Tessalônica era uma igreja muito boa, era uma igreja joia, né, digamos assim. Então, a estadia dele ali foi bem amigável, tanto é que ele fica com saudade. A gente viu isso lá no capítulo 2, Paulo fica com saudade desses irmãos, tanto é que ele fala que procurou vê-los novamente
mas ele não conseguiu. E ele quis vê-los novamente também por causa, tanto para cuidar deles, mas também por causa da saudade que ele sentia. A estadia dele foi amigável aqui, mas em Corinto talvez não tenha sido dessa maneira. Então, talvez o orai por nós aqui tenha sido colocado nesse trecho aqui, tanto por causa do companheirismo, como também por causa da ocasião em que Paulo estava passando ali na cidade de Corinto, né? E é essa amizade e companheirismo com os irmãos que o leva a cumprimentar a todos, como aparece aí no versículo 26, saudai todos os irmãos com ósculo santo, ou em outras palavras, cumprimentem todos os irmãos com um beijo santo. Meus irmãos, o ósculo, né? O que é o ósculo aqui? O ósculo é um leve beijo, né, nos lábios ou nas bochechas. Ou um ou outro, né? Poderia ser um ou outro. A gente não sabe exatamente ao certo o que era, mas talvez fosse um beijo leve nos lábios, que é distinto do beijo apaixonado, ou um beijo nas bochechas, né? Como acontece até hoje em alguns lugares do Oriente. Em alguns lugares lá no Oriente, as pessoas se saudam com um beijo na bochecha, né? E essa era a maneira tradicional do cumprimento na cultura greco-romana. As pessoas cumprimentavam umas às outras, não com um aperto de mão propriamente, mas com um ósculo, né? Especialmente entre amigos e também entre familiares, o ósculo era praticado. E o que faz todo sentido aqui, né? Paulo está se dirigindo a essa igreja como os seus irmãos, tanto é que ele fala aí no versículo 25, irmãos. Então, a ideia de que é uma família. O ósculo santo faz todo sentido aqui, dentro desse contexto familiar da igreja. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é que o amor cristão, o mútuo amor cristão, deveria ser expressado na comunidade. O ósculo santo, ele mostrava exatamente essa ideia do amor cristão, do amor familiar que deveria existir dentro da comunidade, com a igreja de Cristo. E aí fica a pergunta, né? Pode ficar a pergunta para nós. Deus quer que nos cumprimentemos com o ósculo santo hoje? Porque aqui, perceba que o versículo 26 está no imperativo, né? Saudai. E imperativo, normalmente, é claro que não se usa só para ordem, mas num contexto das cartas paulinas, normalmente quando ele quer que se faça alguma coisa, se usa o imperativo. Então, está aqui na Bíblia, Deus quer que a gente se cumprimente com o ósculo santo. Eu estava esses dias navegando pela internet e eu vi um comentário de um rapaz defendendo ferrenhamente que é para a gente fazer isso, porque está na Bíblia. Está aqui no texto, Paulo está pedindo para a igreja fazer esse tipo de saudação. Então, ele estava defendendo esse rapaz com todas as forças que a ordem bíblica é que nós devemos saudar uns aos outros com um ósculo santo ou com um beijo santo, né? No Ocidente, todo mundo sabe aqui, no Ocidente, esse não é o modo comum de se cumprimentar as pessoas, né? Exceto em alguns casos. Por exemplo, existem pais que cumprimentam seus filhos com um beijo. Algumas denominações fazem isso também, né? Uma vez eu congreguei numa denominação que lá eles praticavam o ósculo santo. Eles davam um beijo na bochecha da pessoa. Só que o engraçado é que chegava visitante lá e ele saudava o visitante assim também. Então a pessoa ficava assustada, né? Um homem, o pastor lá da igreja, uma vez, eu lembro que ele saudou um visitante assim, um homem bem grande, forte mesmo, ele deu um beijo na bochecha do cara, e o cara já olhou assim, né, estranhando, porque realmente é estranho, as pessoas não se cumprimentam dessa maneira, então isso causa estranheza, causa incômodo.
no geral, não é a maneira usual de se saudar alguém. E aqui, meus irmãos, no nosso texto, olhar mais para a maneira do cumprimento do que o seu significado é perder de vista o que Paulo quer nos ensinar aqui, o que Deus está transmitindo aqui por meio de Paulo. E o que ele transmite é o que nós acabamos de dizer. Deus quer que nós nos cumprimentemos com um mútuo amor cristão, com um amor familiar, pois nós somos uma família. A igreja de Cristo é uma família. Então nós devemos nos cumprimentar, nos saudar, nos comportarmos, cuidar e também estar próximos uns dos outros com um amor que é de família, com um amor familiar. É um amor que não tem acepção de pessoas. Perceba que no nosso texto, Paulo não diz aqui saudai todos os irmãos, ou melhor, saudai todos os irmãos que são judeus com ósculos santos. Ele não fala isso aqui. Paulo não fala saudai todos os judeus com ósculo santo. Ele também não fala saudai todos os gentios com ósculo santo. Ele também não fala saudai todos os ricos com ósculo santo, nem saudai todos os pobres com ósculo santo. Perceba que não há acepção de pessoas. O que o apóstolo Paulo fala aqui é saudai todos os irmãos com ósculo santo. Então, a saudação do amor familiar é para todos. Então, nós devemos focar aqui mais no que o apóstolo Paulo quer transmitir, que é esse amor cristão, o amor mútuo na igreja, que é familiar e sem acepção de pessoas, do que propriamente para a maneira como o cumprimento deve ser dado. É possível transmitir esse tipo de afeto que Paulo fala aqui de outros modos. Um aperto de mão apertado, que transmite confiança, que transmite companheirismo cristão, com um abraço afetuoso. Nós, aqui no Ocidente, temos diversos tipos de cumprimento. E que o apóstolo Paulo quer transmitir aqui, o amor cristão, pode ser transmitido na igreja de Cristo, praticado na igreja do Senhor, de outras formas, com outros tipos de cumprimento. Então, é isso que nós devemos ter em vista aqui. Mas o que a saudação quer passar do que a maneira da saudação. Então, não precisa saudar os irmãos com ósculo santo. Por favor, né? Nós não fazemos isso aqui, então não precisa desse tipo de saudação, né? E Paulo termina desejando aqui que essa carta seja lida na presença de todos, que no contexto que Paulo está falando, é a maneira mais viável de todos saberem das instruções que o apóstolo quer transmitir à igreja. Nessa época, meus irmãos, as pessoas não eram letradas, né? A maioria das pessoas não eram letradas. O índice de iletramento, né, era muito alto. Então, na igreja primitiva, as pessoas não chegavam, pegavam a carta e começavam a ler, né, para elas mesmas. A carta deveria ser lida para todos, provavelmente no culto. E assim o ensino, a instrução do apóstolo seria transmitida a toda a igreja. E Paulo termina no versículo 8 com um adeus. Ele termina com o seu adeus tradicional, que é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Ele começou essa carta com uma saudação de graça e paz a todos, e agora ele termina também com a graça do Senhor Jesus esteja com vocês, esteja com a igreja. E, meus irmãos, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês se tornou a maneira padrão, né, do apóstolo Paulo terminar todas as suas cartas. Ele sempre termina assim, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Então, para cada indivíduo
que ele escreveu e para cada igreja, ele desejou o favor do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos há 2000 anos, mais de 2000 anos de distância das cartas que Paulo escreveu. Nós estamos há 2000 anos, ou mais, mais de 2000 anos de distância da redação das cartas de Paulo. Mas mesmo assim, a graça de Jesus não deixou de ser necessária para nós. Muito pelo contrário, a Igreja de Cristo ainda ela continua precisando da graça de Deus. Tanto quanto a igreja do século I precisou da graça de Cristo, do favor do Senhor, a igreja do século XXI permanece nessa dependência, nessa necessidade do favor de Cristo. Nossa vocação para sermos o povo de Deus, nossas lutas como povo do Senhor, também nossas lutas como crentes individuais no mundo, fazem da graça do nosso Senhor Jesus Cristo necessária para nós. E, meus irmãos, essa graça que Paulo desejou aqui é a graça que vai nos sustentar. A graça que Paulo desejou aqui, essa igreja, é a graça que vai nos sustentar até o fim para sermos santos e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor. É Paulo, como nós acabamos de ver, ele se dirige a Deus, ele ora ao Deus da paz para que a igreja seja santa. Ele tem certeza que Deus fará isso, e ele fará isso por meio da sua graça, do seu favor. É por meio dessa graça que Deus mostra sua fidelidade àqueles que chamou para serem dele. E é assim que se cumpre Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É o favor do Senhor, é a graça de Cristo que vai nos mostrar a fidelidade de Deus, a fidelidade daquele que nos chamou e que completará a sua obra em nós. Que Deus nos abençoe e nos conceda a graça de estarmos firmados nessa verdade. Ele de fato terminará a obra que ele começou em nós por causa da sua fidelidade. Amém.